Fala, galera. Vamos acompanhar a turma do Benja analisando a saída do Coronado. O jogador e o clube acertaram neste sábado a rescisão de contrato. Vamos ver aí o que eles acharam desta rescisão. Sangue do meu sangue, está na minha herança. Tomara. Vixe, você entrou? Tomara. É só dívida. Então tá com a vida ganha, amigão. É só dívida. Então, Ganhei na olha, Mega. vou falar um negócio pra Ganhei você. na Você Mega. tá tranquilo. Vai Ganhei herdar na Mega. dívida. Se tiver lá, Não, vai realmente herdar tiver lá, dívidas. esquece. Mas o sangue do meu sangue, você que era um defensor ferrenho de Igor Coronado, fará falta? Nenhuma. Zero. Boa tarde, Mas Benja. fala alguma coisa pra mim. Ele, você perguntou pra Fala ele. Você falava. Não, calma, Olha, vai chegar a minha vez. olha, Deixa o nosso você vai amigo engolir. concluir. Olha Deixa pra ele mim. concluir, amigão. Ô, Benja, boa tarde a todos aí, pra você, pro Michel, pra todo mundo que tá ligado aqui no Domingol também. Mas o negócio é o seguinte, cara, o Coronado não fará falta, infelizmente. Porque qualidade técnica ele tem, é um cara muito inteligente. Só que o problema, cara, é que ele nasceu na década errada. Inteligente? Eu acho. Ah, O Coronado é um então jogador botar ele inteligente, na USP, tecnicamente vamos falando. botar ele na PUC, Não, mas é um cara inteligente jogando na bola. GV. Não, mas você vê o cara com Ele toque pode dar refinado. aula na GV. Não, isso não. Mas é um cara com toque de bola refinado, é um cara inteligente. Aonde? Mas o grande problema do Coronado, Benja, é que ele nasceu na década errada. Se o Coronado tivesse nascido em 70... Não tem como, nós estamos em 2025. Então, não estamos esse em é o grande 2025. quero ver o que ele problema. vai falar. Esse é o grande problema. Porque se o Coronado, a impressão que eu tenho é que ele fez uma regressão. Sabe quando você faz uma regressão? Você já fez regressão, Michel? Não, nunca vi esse Então, negócio. a regressão é quando você vai pra uma vida passada, mas aí ele acordou. Ele acordou na década de 70. Porque, cara, na boa, é inadmissível no futebol moderno de hoje o Coronado ser um cara aí tão parado dentro de campo. E eu acho que isso comprometeu demais a presença dele dentro do Corinthians. Ele tinha tudo, Benja, de verdade, pra ser um substituto imediato do Garro. Porque é um cara que tem qualidade, é um cara que é aquele camisa 10. Eu prefiro mil vezes ele armando o jogo do que inventar qualquer coisa ali, um bidon, por exemplo. Não dá. Eu queria ver, juro, eu queria ver 10% do que você vê no Coronado. Mas dá pra ver nos dribles que ele dá, Benja. Os gols que ele já dribles que ele fez. deu? O Coronado já fez gols aí com a camisa do Corinthians, Benja, que dá pra ver a qualidade Gente, dele. o Só que o Coronado- grande problema, Benja, é que hoje, infelizmente, se o cara não for um cara rápido e for um cara ali agressivo também fisicamente, agressivo não de dar porrada, mas um cara que participa mais do jogo, um cara que busca mais a bola, o cara não participa do jogo. Eu posso dar minha opinião sobre isso? Por favor. Eu acho que o que marcou o Coronado foi muito em cima do contrato que ele tinha dentro do Corinthians. Um jogador que ganhava 2 milhões por mês, é lógico que se você ganha 2 milhões, o torcedor vai cobrar. E aí ele acabou, pelo que ele ganha, não demonstrando tecnicamente um bom futebol. Concordo com o Mano que ele tem qualidade, é um bom jogador, mas um jogador que se valorizou muito pelo que jogou, porque não jogou. Eu gostaria de ter, juro, olha, quando eu erro, eu falo, mas essa eu acertei. Quando eu trouxe, eu falei, olha, pagar 2 milhões por mês para um jogador que nunca ninguém viu jogar, que fez a carreira dele na Arábia Saudita, no Catar, sei lá onde, é um absurdo. No mínimo, vai precisar uns 6 meses para o cara se adaptar, no mínimo. Mas não se adaptou. Gente, ele é bom jogador baseado em quê? Aonde vocês viram? O que o Coronado fez? Não tem nada contra o cara, não é pessoal, pelo amor de Deus. O cara pode ser uma excelente pessoa, tô falando ele como jogador. O que o Coronado fez? Mas ele tem qualidade. Não jogou nada, velho. Nada. Não, O jogador custo-benefício apagado, tem razão. um golzinho outro, um lance outro. Nada, o jogador que toca de lado, põe os números, porque hoje tudo é número, né? Quando as pessoas querem, põe número. Quando não quer, não, põe número. 67 jogos, 31 como titular, 7 gols. Essa vai de assistência é uma bobagem, mas tudo bem. 2 milhões de salário por mês, pediu 10 na rescisão, são 8 parcelas de luva, não paga. Tem que pagar. Claro, aí não tem nem o que discutir. Tem que pagar. Não trouxeram o cara, no contrato não está escrito que se jogar mal não paga. Mas esse é o Corinthians. Não tem novidade nenhuma também. Contrata e não paga. Sim. Não paga ninguém. Concordo. O Corinthians não paga ninguém. É uma vergonha isso que acontece com o Corinthians. E digo mais, se o Corinthians fosse uma empresa, como todo mundo gostaria, se fosse uma empresa hoje, tinha fechado e falido. Fechado e falido. E vai vir muito nego cobrando Corinthians aí. Essa semana eu vi o Jonathan Cafu cobrando quase 3 mil. Jonathan Cafu tá vindo cobrar o Corinthians. Isso aí foi o Andrés que trouxe. Mas aí é o seguinte. Olha lá, o gol ao tapa. Olha lá. Tudo bem. Tá. Tem qualidade. Mas é que não joga, infelizmente. Então, 2 milhões por mês. Ele tá. Mostra outro gol de qualidade aí do que o Mano pediu, Edinho. Tenta achar 3 minutos. Pega 3 minutos de qualidade do Igor Coronado. Eu vou parafrasear o nosso amigo Oswaldo Pascoal. Oswaldo Pascoal, ele tinha uma frase, Michel, que ele fala o seguinte: esse rapaz joga bola, pena que ele não gosta. É o Coronado. Porque qualidade ele tem, Benja, de verdade. Pascoal tem uma outra que ele fala, não traz jogador ruim, porque o Mauri vai jogar. Falou bom machuca. É verdade. Essa é Falou boa. bom machuca. Não, mas não traz ruim. Vai jogar. Grande Oswaldo Pascoal. Um abraço pra ele.
Mestre. Mas, ô Bento, de verdade, cara, o Coronado, a situação, por exemplo, que eu achei que ele ia ter uma sequência, foi nessa pausa aí que o Garro teve aí pra se tratar, Michel, que ele tem aquele problema crônico no joelho, enfim. Eu falei, agora o Coronado vai ganhar minutagem, porque muitas vezes aí concorrer com o Garro é até covardia, porque o Garro é o melhor jogador do Corinthians, então não dava pra jogar os dois juntos, porque os técnicos não optavam por isso, porque o Garro é um cara que não marca tanto e o Coronado também não, então colocavam só o Garro. Mas aí, quando o Garro parou ali pra fazer o tratamento do joelho, eu falei, agora a hora do cara bater no peito e chamar a responsabilidade. Nunca mostrou o porquê foi contratado. Eu acho que o melhor, pra mim, o melhor momento que eu vi do Coronado foi quando teve um certo momento que jogou Coronado e Garro. Vocês lembram disso, não? Com 3 jogos. Eu achei que nesse período foi bem. É que os treinadores falavam que o time ficava muito exposto, porque os dois não são de marcação. Porque hoje em dia o treinador adora aquele atacante que marca. Exato. Não, perfeito. Mas assim, Michel, eu concordo com o Mano. Tecnicamente ele é um bom jogador. Mas baseado em quê? Que nem pra você, ele é ruim. Não, questão. Eu quero saber o seguinte: o que vocês viram no Coronado pra falar, ele é bom jogador? O cara jogando bem, o passe que ele dá, a finalização que ele dá. Vamos lá. Você daria um contrato que o Corinthians deu pro Coronado? Não. Não é que eu não daria esse contrato, porque esse contrato é uma loucura. Isso não é uma discussão. Eu acho assim, o cara que não sabe jogar bola pagou, não dá cavada dessa, irmão. Assinou, se o Corinthians foi lá e deu esse contrato pra ele, parabéns pra ele e tá tudo certo. Não, o Coronado não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com isso. Agora eu quero entender o seguinte, primeiro eu não traria o Coronado por esse contrato nunca. Ainda na época eu falei, ele vem de graça. Eu falei, gente que vem de graça, velho. Não vem de graça nada. É tudo embutido. 2 milhões por mês é luva, é um monte de coisa embutida. Eu falei na época, gente, são 48 milhões de reais pro Coronado, 2 anos de contrato. Nunca alguém viu um Coronado jogar. Se fosse um moleque de 19 anos, tudo bem. Agora você tem o Coronado. Mas, ô Benja, vamos falar a verdade. Vocês viram? Mas é que da forma que você fala, tudo bem, mas da forma que você fala, você se baseia muito em cima do contrato do cara. Mas óbvio que eu me baseio no contrato do cara. Aí depois que eu vi o cara jogar, mas nem se viesse por 1/3 eu também traía. Mas, ô Benja, a realidade do Corinthians hoje é essa, cara. Eu queria o Arrascaeta, queria mesmo. Ô, mano. Não vem. Ô, mano, mas a realidade não é essa. Aí quanto você daria por mês pro Arrascaeta do Corinthians? Mas essa é a questão. 5 milhões por mês? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, você não pode trazer uma aposta. Quantos anos tem o Coronado? Quantos anos tem o Coronado, Edinho? Que eu esqueci. Você não pode trazer um jogador... Já tem uns 30 e tanto já. Não, vamos esperar aí, o Edinho vai me O Coronado só de Arábia tem 8 ou 10 anos. Ó, o Coronado tem 32 anos, tá? Você não pode trazer um jogador de 32 anos de idade, que nunca ninguém viu o cara jogar aqui, que passou praticamente a carreira dele toda lá na Arábia Saudita, no Catar, sei lá onde, nunca ninguém viu jogar, e pagar 48 milhões de reais um jogador de 32 anos que ninguém nunca viu. Era nítido que ia terminar errado isso. E terminou. É mais uma bomba pro Corinthians. É isso. É 2,5 bi de dívida. Por causa disso, gente. Contrato errado. Aí quem contrata não paga. Aí joga pro outro. Aí tem que fazer acordo. Aí é 10 milhões para um aqui. Tem que pagar o Rojas ainda 40 milhões. Outra desgraça de jogador. Né? É isso, vai pagando. Aí o cara chega assim, puxa, mas como é que o Corinthians consegue dever 2,5 bi? Vai dever mais. Vai dever mais, cara. Isso não existe. E sabe por que não tem solução? Porque esses animais não investem na categoria de base. E não investe. A cada dia que passa que o Corinthians não investe na base, vai demorar mais 10 anos para formar jogador. Peraí, não investe vírgula, né? O investimento do Corinthians em categoria de base é contratar jogador. Só na gestão do Augusto foram 87. Isso é investimento. É investimento no que não presta. Porque se o Corinthians não tiver a capacidade de revelar 87 moleques por ano, fecha a porta. O Corinthians é uma potência. O nome Corinthians é uma potência. Só que, infelizmente, categoria de base hoje em clube de futebol, se você não abrir bem os olhos para colocar uma pessoa competente, vira balcão de negócio. Vira balcão de negócio. O Palmeiras ele começou a melhorar sua categoria de base quando contratou um cara chamado João Paulo. Esse sim é um salário bem explicado dentro do clube, porque é um cara competente. O Hendrick não foi formado no Palmeiras, o Estevão não foi formado no Palmeiras. Esses moleques eles vieram para a categoria de base do Palmeiras porque o João Paulo foi buscou em clubes menores aí e trouxe para cá. Agora, por exemplo, o Corinthians, Benjamin, infelizmente, a gente vê essa molecada da base, cara, de dar pena. Esse Léo Maná, com todo respeito a ele, já teve a oportunidade de jogar no Corinthians, é da categoria de base. E aí vem aqueles corintianos aí que adoram romantizar a ruindade, tem que dar a chance, porque é do terrão. Vamos parar com esse rótulo ridículo. Você também tá romantizando a ruindade. Não tô. Vocês estão falando que o Garro tem qualidade. O Garro não tem qualidade? Aonde? Tem qualidade. O Garro é ruim pra você? Não fala bobagem, Benjamin. Para. O Garro é bom jogador aonde? O Garro não é bom? Você tá de brincadeira. Aí agora eu não tava entendendo mais nada. Coronado. Desculpa, eu tô falando Coronado, bicho fala Coronado. Deixa eu falar com vocês. Sabe qual foi o clube que o Coronado mais jogou na vida? Deve ser na Arábia. Ele ficou na Arábia? Deve ser lá, porque ficou 10 anos lá. Corinthians. O clube que o cara mais jogou na vida foi o Corinthians, cara. Aí é.
Olha isso! Quantos anos ele tem? 32 anos, velho. Jogou em Malta, jogou na Arábia, jogou no Palermo, como é? Trapani, na Itália. É isso, gente. Esse é o Corinthians de hoje. Você vai me dizer que o Corinthians não consegue formar um meia? Meia melhor que Coronado? Será que o Corinthians não consegue formar um lateral esquerdo melhor que Bidu e Hugo? Não é possível. Será que o Corinthians não tem um centroavante melhor que tinha na época de Pedro Raul? Quem foi o último jogador da base do Corinthians? Foi o Malcom? Foi o último, será? Não sei. Não, o Wesley foi vendido. Não, o Corinthians ele vendeu agora recentemente o Moscardo, vendeu o zagueiro Murilo. Não, o Murilo é de agora. O Murilo foi o do Ilho que vendeu. Então, mas vendeu agora, mas o próprio. Mas eu falo que vingou, por exemplo, o Malcom ainda foi pro Barcelona. O Malcom Paris Saint-Germain, o Murilo tá no Nottingham Forest e o Corinthians gasta um caminhão de dinheiro com um jogador ruim pro profissional e gasta um caminhão de dinheiro com um jogador ruim na base. Aí deve 2,5 bi. Aí deve 2,5 bi, cara. Eu tô cada vez mais me convencendo. Olha, como diria o Messi, Raul Seixas fez 80, faria 80 anos ontem. O mestre, Raul. Aquela frase que a gente sempre fala, mano. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu sempre fui radicalmente contra o Corinthians virar SAF. Contra. Sempre fui, você sabe, você também. Eu sou ainda. Eu tô olhando, eu tô vendo que não vai ter solução. Eu só espero que se vier uma SAF, saber para quem vem também. Então, não vir outra bomba. Mas esse é o grande X. Vamos dividir em duas partes, mano. Vamos dividir em duas partes. Primeiro, vamos pra parte. Não tô vendo solução se não ser SAF. Tá cada vez pior. Então, fiquei ouvindo falar dos nomes aí pra presidente aí agora. Pelo amor de Deus, cara. Não tem. Tem que chegar alguém com dinheiro pra bancar essa dívida. Ou chega alguém aí, fala, ó, vaza todo mundo, tchau. Mas sabe por que eu vou discordar de você? Sabe por quê? Vai vendo. Ó, raciocínio. Isso aqui é raciocínio lógico, Michel. Fica à vontade, faça o raciocínio. Vamos lá. Benjamin, pra mim, dentro do Corinthians, infelizmente, tem muita gente torcendo pra essa dívida dobrar. Essa dívida de 2,5 bi virar 5 e o Corinthians botafogar. Botafogar, vocês entendem o que é? Tipo, entrar num parafuso que não tem mais como você sair financeiramente se não virar uma SAF. Eu acho que o Corinthians ele tá indo pra esse caminho sim e tem muita gente dentro do Corinthians que tá torcendo por isso. Inclusive os caras da Renovação e Transparência. Aí, vamos lá, Michel. Tem dois caras que eu vejo assim, tipo, num curto raio aqui, que estão loucos pra chegar ali, se não colocar dinheiro, trazer alguém que ponha, mas o cara tá dentro do projeto. Ronaldo e Kia Jorapichian. O que os dois têm em comum? Amizade com o Andrés. Então o negócio é o seguinte, Benjamin. O Andrés, ele sempre foi uma eminência parda dentro do Corinthians. O Andrés, desde que ele entrou lá em 2007, quando ele pegou aquela barca afundando lá do Alib, o Andrés, ele sempre foi eminência parda. Mesmo quando ele não tá no cargo de presidente, é ele quem manda. E dentro da Renovação e Transparência, que perpetuou lá durante tanto tempo, sempre foi o cara que assombrou internamente dentro do clube. Passou por lá Roberto de Andrade, passou do Ilho, passou Mário Gobi e o Andrés sempre lá. Mesmo não sendo ele o cabeça, mesmo não sendo ele o presidente. E digo mais, Benjamin, se entrar Ronaldo, se entrar Kia, o Andrés ele vai sair de um cargo que teoricamente ele mandava sem ser o dono, para virar um dono no papel. Porque o Andrés ele vai ser aquele cara que vai mandar prender e soltar dentro do clube. É isso que vocês querem de volta, Andrés Sanches? É isso que vai acontecer se virar SAF. Ontem na Rádio Peão, que é os bastidores lá, dizem que o Andrés estaria apoiando o Roxy Tadini para presidente. Então, é isso que vocês querem? Não, isso é o Corinthians. Mas é que tá, Benjamin, o Andrés apoiando o Rox, tá indo pra presidente, você acha que não tem um quê por trás disso? Você acha que o Andrés virou bonzinho? Ô, Roque, vai lá, senta na cadeira de presidente. É óbvio que ele vai mandar. Eu ainda acho que eles vão fazer sair o Osmar Stabile mesmo. Claro que vão. Que é a melhor coisa pra eles. É um cara que não tem uma personalidade forte. Quem comanda tudo não é ele. Óbvio. É o grupo lá. Marionete. E vai assim, eu não acredito. Agora, mas se não for para uma SAF, eu queria entender como que o Corinthians vai sair desse buraco. Eu não vejo. Se tiver uma boa administração, com bons nomes por trás. O Corinthians precisava realmente, Benjamin, de boas pessoas ali capacitadas dentro do clube, que pusessem realmente ali o negócio na mesa e fizessem o que o Paulo Nobre fez, não em termos de colocar dinheiro, mas fechar a porta. E esse monte de abutre, esse monte de ratazana que tá dentro do Parque São Jorge há tanto tempo, calar a boca e não mandar mais nada. Infelizmente, essa é real. Vai acontecer? Óbvio que não. Inclusive, para virar SAF, Benjamin, tem que haver uma mudança no estatuto do clube. Vocês acham que essas ratazanas que estão lá, mamando no clube há tanto tempo, vão abrir mão do que eles têm de benefícios dentro do clube para poder, olha, chega um gringo aí que vai mandar, vai lá, falou. Irmão, dirigente de clube, inclusive, Michel, você vê, clube que tá quebrado. O clube tá quebrado. Quando tem eleição, Benjamin, tem 5, 6 aí se candidatando e se estapeando para virar presidente de clube quebrado. Por que vocês acham que eles querem? Porque eles são os messias? Porque eles estão chegando para salvar o clube? Óbvio que não. Infelizmente, se não houver uma responsabilização criminal de dirigente no futebol brasileiro, vai continuar essa balbúrdia. Porque esses caras, eles têm empresas no nome deles, que eles não fazem o que fazem dentro de clube. Por que dirigente é irresponsável na frente do clube, mas na frente das suas próprias empresas, que ele pode responder com os próprios bens, ele não comete essas extravagâncias financeiras? Vamos parar de ser idiota. Então, no Brasil, infelizmente, vai continuar assim enquanto não houver uma responsabilização criminal de dirigente corrupto.
É isso que vai acontecer. Os clubes cada vez mais endividados e quebrados, porque não é de interesse de ninguém pagar dívida de clube. Não é interesse de ninguém. E aí os dirigentes, quando vêm falar, mas essa dívida aqui é uma dívida, metade dela é com o governo. Deve você, por exemplo, que tem um CNPJ, você que é um pequeno comerciante, você que é um pequeno empresário, vai você dever pro governo, para ver o que acontece. Clube de futebol faz o que bem entende, não paga o governo e depois ainda recebe um benefício de renegociar a dívida. Vai você atrasar seu DAS da sua empresa? Vai você não pagar um imposto para ver o que acontece? Se você não vai para a dívida ativa. O elenco do Corinthians voltou aos treinos na manhã deste domingo. No segundo dia de atividades, depois das férias de 15 dias, o grupo trabalhou conceitos ofensivos e defensivos do técnico Dorival Júnior. A novidade do dia ficou por conta do atacante Yuri Alberto, que iniciou a transição do departamento médico para os gramados junto aos preparadores físicos. O dono da camisa 9 do Timão sofreu uma fratura em uma das vértebras da coluna no dia 24 de maio e desde então estava fora de combate. A transição é um avanço na recuperação e indica que, em breve, Yuri Alberto será liberado para voltar a trabalhar com bola no CT Joaquim Grava. Apesar da notícia positiva, ainda não há um prazo estabelecido pelo clube para que o atacante esteja à disposição do técnico Dorival Júnior para os treinamentos e, consequentemente, aos jogos do Corinthians. Em campo, os atletas fizeram um trabalho de construção ofensiva, trabalhando a posse de bola, troca de passes em velocidade, infiltração e finalizações. A comissão técnica utilizou bonecos para simular os adversários e cobrou efetividade dos homens de frente do elenco. Em um segundo momento, Dorival Júnior também deu atenção à organização defensiva da equipe. Este trabalho, inclusive, é o foco do treinador desde que chegou ao clube, já que seu antecessor, Ramon Dias, acabou demitido. Entre outros motivos, pela dificuldade com que o Corinthians se defendia. O elenco do Timão volta aos treinamentos na manhã da próxima segunda-feira. O próximo jogo está marcado para o dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, o time seguirá em uma espécie de pré-temporada no CT Joaquim Grava.